Você sentiu, não sentiu? Aquele aperto no peito ao acordar hoje. Aquela sensação de que algo estava diferente no ar. Não foi por acaso. Às 8h08 da manhã, enquanto muitos corriam em sua rotina diária, algo aconteceu. Algo que Padre Pio já havia antecipado há décadas atrás, em escritos que foram guardados e protegidos por anos. Há momentos na vida em que o céu tenta nos avisar, nos proteger, mas estamos ocupados demais para ouvir. Hoje, esse aviso quebrou as barreiras do tempo e chegou até nós. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem estar protegidas mesmo nos momentos mais sombrios? Por que algumas famílias encontram paz e provisão quando tudo ao redor desmorona? O segredo está nos avisos que foram deixados para tempos como este. No comentário fixado você encontra o livro digital de Padre Pio, com revelações que estavam guardadas para momentos como este. Poucas unidades disponíveis. Se sua alma clama por socorro, pegue agora antes que desapareça. Depois declare: esta palavra chegou para me salvar. Porque há tesouros espirituais que não podem ser medidos com os olhos terrenos. Seu coração está pesado hoje? Está sentindo que as forças estão se esvaindo e que talvez não haja mais esperança? Isso não é coincidência. Padre Pio já havia avisado que haveria dias em que o desespero tentaria sufocar a fé dos filhos de Deus. Mas também deixou instruções precisas sobre como não apenas sobreviver, mas florescer nestes tempos. São palavras que ficaram escondidas, esperando o momento certo para serem reveladas. Quando o manto da noite parece não ter fim, quando as contas se acumulam na mesa e o corpo adoece sem explicação, é porque forças invisíveis estão em guerra. Você não está sozinho nessa batalha. Escreva "Eu confio", se acredita que algo maior está preparando sua vitória. Porque nas próximas linhas, vou te mostrar exatamente o que Padre Pio viu sobre este dia, sobre este momento da sua vida, e o que ele deixou como caminho de proteção e libertação. Você vai descobrir porque o que aconteceu hoje às 8h08 não foi um acidente, mas um sinal divino que estava sendo anunciado há décadas. Um sinal que pode transformar sua dor em propósito, sua escassez em abundância, sua doença em testemunho de cura. Estou liberando no comentário fixado mensagens de Padre Pio que ficaram décadas em silêncio. Só para quem está no desespero. Poucas unidades. Pegue antes que retire do ar. Depois escreva: essa revelação tocou minha alma. Porque há palavras que têm o poder de mudar destinos quando chegam nas mãos certas. Agora, prepare seu coração. O que você vai ler a seguir pode fazer seus olhos se encherem de lágrimas. Não de tristeza, mas de reconhecimento. Reconhecimento de que Deus nunca, nunca mesmo, te abandonou. Ele estava preparando este momento. Vamos juntos descobrir o que Padre Pio viu e como isso muda tudo para você, a partir de agora. Padre Pio acordou sobressaltado naquela madrugada de 1968. Seu quarto estava banhado por uma luz que não vinha de lugar algum. Seus olhos, já acostumados a visões do divino, captaram algo diferente desta vez. Não era sobre o passado, nem sobre seu tempo presente. Era sobre nós. Sobre você que está lendo estas palavras agora. Sobre este exato momento da sua vida. Vi pessoas olhando para telas luminosas, buscando respostas. Escreveu ele em seu diário pessoal, que ficou guardado por décadas. Vi a dor silenciosa de filhos de Deus que se sentiam abandonados mesmo estando em meio a multidões. Vi lágrimas caindo sobre telefones, enquanto notícias devastadoras chegavam. Como poderia ele descrever com tanta precisão o que vivemos hoje? Como poderia saber que você estaria aqui, agora, com o coração apertado, buscando uma resposta divina? A tragédia que se desenrolou hoje às 8h08 não pegou o céu de surpresa. Quando você sentiu aquele aperto, aquela intuição de que algo não estava certo, não era sua imaginação. Era o Espírito de Deus tentando te alertar, tentando te preparar, porque você é precioso demais para ser deixado sem proteção. Você, com suas lutas silenciosas que ninguém mais vê. Você, com aquela dor que esconde atrás de sorrisos. Você, que chora escondido no banheiro para que ninguém perceba seu desespero. Padre Pio escreveu sobre um tempo em que as pessoas estariam tão conectadas e ao mesmo tempo tão sozinhas. Um tempo em que as doenças surgiriam de repente, em que relacionamentos desmoronariam sem explicação,
em que a escassez bateria à porta até de quem sempre trabalhou honestamente. Será um tempo de provação, ele escreveu, mas também o tempo da maior manifestação da misericórdia divina para aqueles que souberem reconhecer os sinais. Você se lembra daquele sonho estranho que teve recentemente? Aquela sensação de urgência ao acordar? Aquele impulso de buscar algo mais profundo? Não foi coincidência. Este conteúdo espiritual que coloquei no comentário fixado não foi feito para curiosos. É para quem está no limite e precisa de intervenção divina. Poucas unidades liberadas. Depois comente: eu precisava dessa luz, e Deus me encontrou. Porque há momentos em que Deus permite que toquemos o fundo, para que finalmente olhemos para cima. O que Padre Pio viu sobre este dia em particular foi tão impactante que ele passou 3 dias em oração contínua. Ele viu famílias sendo atacadas por forças invisíveis, viu corpos adoecendo sem explicação médica, viu contas se acumulando na mesa de pessoas honestas e trabalhadoras, viu corações partidos por traições inesperadas, mas também viu algo que fez seus olhos brilharem. Viu anjos sendo enviados especificamente para este momento, anjos com instruções precisas para proteger, guardar e prosperar quem descobrisse o segredo. E sabe qual é esse segredo? É algo tão simples e ao mesmo tempo tão poderoso que muitos passam uma vida inteira sem descobrir. É sobre reconhecer os sinais. É sobre entender que o que parece uma tragédia pode ser na verdade o início da sua maior vitória. Quando você declara Amém, se sente que Padre Pio pode interceder por sua situação, você está ativando uma frequência espiritual que move os céus. Aquela conta que chegou hoje e você não sabe como vai pagar. Aquele diagnóstico que tirou seu sono. Aquele filho que está distante e não atende suas ligações. Aquele relacionamento que está por um fio. Nada disso pegou Deus de surpresa. Na verdade, Padre Pio viu exatamente essa situação e deixou instruções específicas sobre como transformá-la. Haverá um dia, escreveu ele, em que o mundo parecerá desmoronar para muitos. Às 8h08, algo acontecerá que será como um portal. De um lado, desespero para quem não conhece os caminhos divinos. Do outro, o início da maior bênção para quem souber ler os sinais. Você consegue ver agora? Consegue entender por que você foi guiado até estas palavras? Seu corpo que dói não é apenas um corpo doente. É um corpo se preparando para um milagre. Sua conta bancária que está vazia não reflete seu valor. É apenas o cenário perfeito para um testemunho de provisão sobrenatural. Seu coração partido não é o fim da sua história de amor. É o início de algo muito maior do que você jamais imaginou. O livro digital que deixei no comentário tem segredos que Padre Pio guardou para os dias mais sombrios. Não é para todos. Se você está no limite, baixe agora. Depois declare: encontrei minha resposta aqui. Porque há revelações que só fazem sentido quando chegam no momento exato. Escreva: eu tenho fé, se confia que Deus nunca abandona seus filhos. Porque o que vem a seguir vai abrir seus olhos para o que realmente aconteceu hoje às 8h08 e como isso pode ser transformado na maior bênção da sua vida. O quarto estava em absoluto silêncio quando Padre Pio pegou a pena pela segunda vez naquela noite. Suas mãos, marcadas pelos estigmas, as mesmas feridas que Cristo sofreu na cruz, tremiam ligeiramente enquanto ele escrevia. Vejo um mundo acelerado, onde as pessoas mal têm tempo para olhar nos olhos umas das outras. Vejo máquinas que conectam, mas almas que se distanciam. E então, vejo o sinal, 8h08. Por que esse horário específico? O que Padre Pio viu que o fez mencionar repetidamente este momento preciso? Na numerologia sagrada, o número 8 representa novos começos, abundância e regeneração. Duplicado, sua potência se multiplica. E quando aparece como um horário, 8h08, forma um portal temporal. Um momento em que o véu entre o visível e o invisível se torna mais fino. Foi exatamente isso que aconteceu hoje. Você sentiu, não sentiu? Aquele momento em que algo dentro de você pareceu mudar. Talvez você estivesse dormindo. Talvez estivesse no trabalho. Talvez estivesse chorando. Sem saber por quê. Às 8h08, algo no reino espiritual se moveu. Uma porta se abriu. E do outro lado dessa porta estão os milagres que você tem esperado há tanto tempo. Deixei no comentário fixado algo que pode mudar tudo.
O livro digital com orações de Padre Pio para tempos de desespero. Não é para todos. Só baixe se precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Senhor, essa resposta chegou na hora certa. Porque há palavras que, quando ditas no momento certo, têm o poder de reescrever destinos inteiros. A tragédia que Padre Pio previu não é apenas um evento externo. É uma condição interna. Aquele momento em que a alma humana chega ao limite do suportável e grita por socorro. É o momento em que você, que está lendo isto agora, chegou ao seu próprio limite. Quando as lágrimas já não trazem alívio. Quando as noites se tornaram longas demais. Quando os remédios já não fazem efeito. Quando as portas parecem se fechar uma após a outra. Mas o que Padre Pio viu além disso foi extraordinário. Ele viu anjos sendo posicionados estrategicamente ao redor de pessoas específicas. Não serão todos, ele escreveu com pesar, mas aqueles que reconhecerem os sinais e abrirem seus corações serão envolvidos por uma proteção especial. Vi seus nomes escritos em um livro dourado. Você já se perguntou por quê, mesmo nos seus piores momentos, algo dentro de você ainda insiste em ter esperança? Por quê, mesmo quando tudo parece perdido, uma pequena voz dentro de você diz que vai ficar tudo bem? Não é sua imaginação. É seu espírito reconhecendo a verdade antes mesmo que sua mente possa compreendê-la. É seu nome naquele livro dourado que Padre Pio viu. Comente: Jesus, eu confio em vós, se crê no poder transformador da oração. Porque a oração não é apenas palavras lançadas ao vento. É uma força viva que reconfigura a realidade ao seu redor. É um escudo que afasta o mal. É um ímã que atrai bênçãos. É uma chave que abre portas que nenhuma força humana poderia abrir. Você não chegou até aqui por acaso. Pense em todos os caminhos que sua vida poderia ter tomado. Todas as escolhas, todas as curvas, todos os aparentes acidentes que te trouxeram exatamente a este momento, lendo estas palavras específicas. Isso não é coincidência. É um encontro marcado há décadas, quando o Padre Pio viu seu rosto em uma visão e escreveu instruções específicas para o seu caso. Para quem está passando pela tempestade mais difícil da vida, coloquei no comentário fixado o livro digital que pode ser sua salvação. Poucas unidades liberadas. Depois comente: essa palavra me resgatou. Porque em meio à tempestade, às vezes tudo o que precisamos é de uma âncora sagrada para nos manter firmes até que os ventos passem. A criança que não consegue dormir. O diagnóstico que parece uma sentença. A dívida que cresce como uma avalanche. O vazio que nada parece preencher. Tudo isso Padre Pio viu. E chorou. Chorou não apenas pela dor que viu, mas pela alegria que viria depois. Depois da noite mais escura, ele escreveu: vi o amanhecer mais glorioso para aqueles que perseveraram. Vi milagres tão grandes que pareciam impossíveis. Vi doenças desaparecerem em um instante. Vi provisão chegando de lugares inesperados. Vi corações quebrados sendo restaurados de maneiras que só Deus poderia orquestrar. Escreva: Deus é fiel, se sabe que Ele cumpre suas promessas. Porque a fidelidade de Deus não depende das circunstâncias. Ela é a rocha sobre a qual as circunstâncias se quebram. O que aconteceu hoje às 8h08 foi apenas o início. O início de um tempo em que o sobrenatural vai se manifestar de maneiras que até os mais céticos não poderão negar. Um tempo em que quem estiver preparado verá a mão de Deus agindo de forma tangível, visível, inegável. Um tempo que Padre Pio descreveu como a era da misericórdia abundante, quando o céu se inclina para tocar a terra. Você está pronto para receber essa misericórdia? Está pronto para permitir que seu caso aparentemente impossível se torne um testemunho de vitória? Seu corpo pode estar doente agora, mas há uma saúde restaurada esperando para se manifestar. Suas finanças podem estar em caos, mas há uma abundância separada com seu nome. Seu coração pode estar em pedaços, mas há uma alegria completa já endereçada a você. Quando as águas sobem e parece que você vai se afogar, existe uma tábua de salvação. Está no comentário fixado. O livro digital de Padre Pio. Pegue agora se precisa de socorro divino. Depois escreva: Deus me estendeu a mão através dessa leitura. Porque às vezes, no meio do mar revolto, tudo o que precisamos é de uma palavra divina para nos manter à tona.
O que vem a seguir vai revelar exatamente como transformar o que aconteceu hoje, às 8h08, na virada divina que sua alma tem esperado. Prepare-se, porque seu milagre está mais próximo do que você imagina. As mãos de Padre Pio tremiam com mais intensidade agora. Não de medo, mas de reverência pelo que estava vendo. Vejo um exército de anjos sendo mobilizado, escreveu ele. Não para a guerra, mas para resgate. Vejo-os entrando em quartos de hospital, em salas onde famílias choram, em casas onde a escassez deixou sua marca. Vejo-os carregando pergaminhos com instruções específicas, instruções que devem chegar às mãos certas no momento exato. Há momentos na vida em que sentimos um calor inexplicável nos envolver. Um pensamento que não parece nosso surgindo na mente. Uma certeza sem explicação lógica. Um impulso para fazer algo diferente. Isso não é imaginação. São esses anjos de resgate operando ao nosso redor, sussurrando instruções divinas ao nosso espírito. Você já experimentou isso, não é? Aquele momento em que algo dentro de você simplesmente sabia o que fazer, mesmo quando tudo parecia confuso ao redor. Aquele impulso para ligar para alguém específico. Aquela decisão repentina de mudar de caminho. Aquela oração que surgiu em seus lábios sem que você a tivesse planejado. São os mensageiros divinos cumprindo as instruções que Padre Pio viu sendo preparadas para este tempo. Alerta! O livro digital de Padre Pio no comentário fixado não vai ficar disponível por muito tempo. Se sua situação está crítica, baixe agora. Depois declare: essa foi minha tábua de salvação. Porque há revelações que são como maná. Devem ser colhidas no momento certo antes que o sol se ponha sobre elas. A tragédia que se desenrolou hoje às 8h08 não foi apenas um evento no calendário, foi um marco espiritual. Um momento em que as forças invisíveis que operam neste mundo mostraram sua mão. Para muitos, parecerá apenas mais um dia difícil. Mais um problema. Mais uma decepção. Mais uma porta fechada. Mas para você, que está lendo estas palavras, é diferente. Porque você está sendo iniciado em um mistério que Padre Pio guardou especificamente para este momento. Haverá um sinal no céu, escreveu ele. Não um sinal que todos possam ver com os olhos físicos, mas um sinal que será reconhecido por aqueles cujos olhos espirituais estão abertos. Será como um raio que não destrói, mas ilumina. Mostrará o caminho para a libertação em meio ao caos. Você viu esse sinal hoje? Talvez tenha sido algo sutil. Uma luz diferente entrando pela janela. Um pássaro que pousou no seu parapeito. Uma música que tocou exatamente no momento certo. Uma mensagem que chegou de alguém inesperado. Esses não são acidentes. São pistas no caminho que Deus está traçando para você sair do vale de sombras. Escreva: eu confio, se acredita que algo maior está preparando sua vitória. Porque a confiança em meio à tempestade não é ingenuidade, é a mais alta forma de sabedoria espiritual. Padre Pio viu pessoas sendo libertas de doenças que os médicos haviam declarado incuráveis. Viu famílias sendo restauradas quando já não havia esperança. Viu prosperidade chegando a mãos que só conheciam a escassez. Mas notou algo crucial. Nem todos receberão, escreveu ele com pesar. Apenas aqueles que aceitarem a instrução com o coração aberto e seguirem os passos revelados, verão a manifestação completa. O tempo está se esgotando e as poucas unidades do livro digital de Padre Pio estão no comentário fixado. Se você sente que está na última chance, pegue agora. Depois escreva: cheguei no limite, mas encontrei minha saída. Porque há momentos divinos que, uma vez passados, podem levar muito tempo para retornar. Pense no seu maior problema agora. Aquele que tira seu sono, aquele que faz seu estômago apertar, aquele que você já nem consegue mais chorar porque as lágrimas secaram. Agora, imagine-o resolvido. Não apenas resolvido, mas transformado em um testemunho tão poderoso que outras pessoas encontrarão esperança através da sua história. Isso não é fantasia. É exatamente o que Padre Pio viu para aqueles que reconhecessem o sinal das 8h08. Declare amém se sente que Padre Pio pode interceder por sua situação. Porque a intercessão dos santos não é superstição. É uma realidade espiritual que transcende nossa compreensão limitada. Você já notou como algumas coincidências são específicas demais para serem apenas coincidências? Aquela pessoa que mencionou exatamente o que você estava pensando. Aquele livro que caiu aberto exatamente na página que tinha a resposta que você buscava.
Aquela ligação que chegou no momento exato em que você pedia por um sinal. Não são coincidências, são sincronicidades divinas, orquestradas nos mínimos detalhes por um Deus que conhece cada fio de cabelo da sua cabeça. Se você precisa de um milagre que mude sua realidade hoje mesmo, o livro digital de Padre Pio está no comentário fixado, limitado a poucos. Baixe agora se for urgente. Depois comente: meu milagre começou aqui. Porque há momentos em que uma simples leitura pode reprogramar todo o curso do seu destino. A força que Padre Pio viu sendo liberada neste tempo não é uma força comum. Não é apenas uma bênção, mas uma unção específica para tempos de caos. Uma unção que permite prosperar quando outros estão em pânico. Uma unção que permite ver oportunidades onde outros veem apenas problemas. Uma unção que transforma obstáculos em degraus. Essa unção tem um nome. Um nome que Padre Pio hesitou em escrever, pois sabia que não era para todos os olhos. É a unção da virada divina. Finalmente revelou. Reservada para aqueles que chegaram ao limite de suas forças humanas e finalmente compreenderam que só Deus pode fazer o impossível. Você chegou a esse limite? Você já tentou tudo o que era humanamente possível e mesmo assim o problema persiste? Então você está exatamente onde precisa estar para receber essa unção especial. Escreva: eu tenho fé, se confia que Deus nunca abandona seus filhos. Porque a fé não é ausência de dúvidas, é avançar mesmo quando as dúvidas gritam para você recuar. O que aconteceu hoje às 8h08 abriu uma janela no reino espiritual. Uma janela que permanecerá aberta por um tempo limitado. Exatamente o tempo necessário para que aqueles que foram escolhidos recebam suas instruções específicas. Você é um deles. Você que chegou até aqui, que persistiu na leitura mesmo quando parte de você queria desistir. Para quem está orando sem parar, mas ainda não viu a resposta, deixei no comentário fixado o livro que pode acelerar seus pedidos. Poucas unidades. Depois escreva: minhas orações encontraram um eco. Porque às vezes, não é que Deus não esteja ouvindo. É que estamos orando com palavras quando deveríamos estar orando com autoridade espiritual. O próximo capítulo vai revelar o primeiro passo prático para transformar a tragédia de hoje em seu maior testemunho. Um passo tão simples que muitos o descartarão, mas tão poderoso que mudará completamente a atmosfera espiritual ao seu redor. Prepare seu coração, porque o que vem a seguir não é apenas informação. É revelação que traz transformação. Padre Pio pausou sua escrita por um momento. Seus olhos, normalmente penetrantes, estavam marejados. O que ele estava vendo era tão intenso que precisou de um momento para processar. Quando finalmente retomou a pena, suas palavras fluíram com urgência renovada. Vi pessoas comuns se tornando canais extraordinários de milagres. Vi o enfermo orando pelo enfermo, e ambos sendo curados. Vi o pobre abençoando o pobre, e ambos prosperando. Vi o rejeitado consolando o rejeitado, e ambos encontrando aceitação divina. Este é o paradoxo divino que poucos compreendem. É quando estamos mais vazios que podemos ser mais preenchidos. É quando estamos mais quebrados que a luz divina encontra mais frestas para entrar. É quando chegamos ao nosso limite humano que o sobrenatural começa a operar sem restrições. O que aconteceu hoje às 8h08 foi um realinhamento cósmico, uma mudança nas frequências espirituais que regem nosso mundo. Os antigos místicos chamavam isso de kairos, um momento fora do tempo cronológico, um momento de oportunidade divina que rompe a linearidade dos dias. Nesse momento, algo mudou no ambiente espiritual ao seu redor. Portas que estavam trancadas foram destrancadas. Decretos que estavam selados foram abertos. O livro digital que pode despertar o milagre que você tanto espera está no comentário fixado. Mas tem poucos acessos liberados. Se for para você, você sentirá. Depois declare: senti Deus falando comigo através dessas páginas. Porque há revelações que não são apenas para serem lidas, são para serem absorvidas pela alma. A tragédia que Padre Pio previu para este dia não era para destruir, mas para despertar. Para sacudir aqueles que estavam adormecidos espiritualmente, para criar um contraste tão forte entre luz e trevas que ninguém pudesse permanecer neutro. É por isso que você sentiu aquele peso no peito hoje.
É por isso que as lágrimas vieram sem aviso. É por isso que a ansiedade tentou sufocar sua esperança. Era o despertar. Vi um véu sendo rasgado. Continuou Padre Pio. Não o véu do templo, mas o véu da percepção humana. Vi pessoas começando a enxergar além das aparências. Vi olhos sendo abertos para ver os anjos que sempre estiveram presentes. Vi ouvidos sendo destampados para ouvir os sussurros divinos que sempre estiveram soando. Comente Jesus, eu confio em vós, se crê no poder transformador da oração. Porque a oração verdadeira não é um monólogo, é um diálogo com o divino que altera a própria estrutura da realidade. Você já experimentou momentos de clareza súbita? Momentos em que de repente você compreendeu algo que esteve diante dos seus olhos o tempo todo? Esses são momentos de rasgamento do véu. Momentos em que você vê não apenas com os olhos físicos, mas com os olhos do espírito. E hoje, às 8h08, esse véu se tornou mais fino do que nunca. Quando só uma intervenção divina pode resolver, Padre Pio deixou instruções específicas. Estão no livro digital do comentário fixado. Poucas unidades para quem precisa urgente. Depois escreva. A intervenção chegou através dessa leitura. Porque há palavras que não são apenas informativas, são performativas, realizando o que proclamam. O mundo físico que vemos com nossos olhos é apenas a camada mais superficial da realidade. Abaixo dessa superfície, forças poderosas operam continuamente. Forças de luz e trevas. Forças de construção e destruição. Forças de vida e morte. E o que Padre Pio viu foi um momento crítico. Um momento em que essas forças se intensificaram, criando tanto perigo quanto oportunidade extraordinária. Vi pessoas sendo curadas enquanto dormiam. Ele escreveu, a tinta borrando ligeiramente devido ao tremor de suas mãos. Vi anjos visitando sonhos e reprogramando células doentes. Vi provisão sendo liberada enquanto os fiéis descansavam na confiança divina. Vi restauração ocorrendo no silêncio da noite, sem alarde, mas com poder inegável. Escreva, Deus é fiel, se sabe que Ele cumpre suas promessas. Porque as promessas divinas não são possibilidades. São certezas apenas aguardando o tempo de manifestação. Você tem dormido bem ultimamente? Ou tem acordado exausto, como se tivesse lutado a noite inteira? Tem tido sonhos intensos, vívidos, que parecem mais reais que a própria realidade? Isso não é coincidência. Seu espírito está sendo visitado, está sendo preparado, está sendo fortalecido para o que vem a seguir. O livro digital de Padre Pio no comentário fixado carrega uma força espiritual que pode virar sua situação. Não é para todos. Pegue se estiver desesperado. Depois comente. Senti o poder dessas palavras. Porque há textos que são mais que palavras impressas, são conduítes de energia divina. A maior tragédia não é o que aconteceu hoje às 8h08. A maior tragédia seria você estar tão preso à sua dor que não conseguisse ver a libertação que está sendo estendida. Seria você estar tão focado no problema que perdesse a solução que está bem na sua frente. Seria você estar tão acostumado com a escassez que rejeitasse a abundância quando ela finalmente chegasse. Padre Pio viu isso também. Viu pessoas recebendo as mesmas instruções, mas reagindo de maneiras completamente diferentes. Alguns ouvirão, mas não escutarão. Escreveu ele com tristeza. Verão, mas não enxergarão. Tocarão, mas não sentirão. Passarão pelo portal sem perceber, e a oportunidade se perderá para eles. Mas você é diferente. Você chegou até aqui. Você continua lendo, mesmo quando parte de você quer desistir. Você continua acreditando, mesmo quando as evidências parecem contradizer sua fé. Isso não é teimosia, é discernimento espiritual. É seu espírito reconhecendo a verdade que sua mente ainda não processou completamente. Para quem precisa que Deus mova montanhas na sua vida, o livro digital está no comentário fixado. Acesso limitado. Baixe se for questão de sobrevivência espiritual. Depois declare: as montanhas começaram a se mover. Porque nada é mais poderoso que um coração quebrantado que ainda assim escolhe acreditar. Você já parou para pensar por que algumas pessoas passam pelo fogo e saem mais fortes, enquanto outras são consumidas pelas mesmas chamas? Por que algumas famílias enfrentam a mesma tempestade financeira e algumas afundam enquanto outras navegam para águas mais calmas? A diferença não está na intensidade do fogo ou na força da tempestade.
está no conhecimento dos princípios espirituais que governam esses momentos de crise. Declare amém se sente que Padre Pio pode interceder por sua situação. Porque os santos que nos precederam deixaram mais do que exemplos, deixaram canais abertos de intercessão que continuam ativos para quem sabe como acessá-los. O 5º capítulo vai revelar o segredo final que Padre Pio guardou para este momento específico. Um segredo tão poderoso que ele hesitou em escrevê-lo, temendo que caísse em mãos erradas. Mas agora, com o que aconteceu hoje às 8h08, o tempo de revelar chegou. Prepare-se para a peça final do quebra-cabeça que transformará sua vida para sempre. Os primeiros raios de sol começavam a iluminar o quarto de Padre Pio quando ele pegou a pena pela última vez naquela noite extraordinária. Seu rosto, embora cansado pela vigília, irradiava uma paz que não era deste mundo. O que estou prestes a escrever, começou ele, é o coração de tudo o que vi. É a chave que transforma a tragédia em triunfo. É o segredo que muitos buscarão, mas poucos encontrarão. O segredo final não está em rituais complicados ou em conhecimentos esotéricos reservados para iniciados. Está escondido na simplicidade que muitos desprezam. Está no coração daquilo que Jesus ensinou há 2000 anos, mas que continua sendo revolucionário para quem realmente compreende. O poder da gratidão antecipada. Vi pessoas ajoelhadas agradecendo por milagres que ainda não podiam ver, escreveu Padre Pio. Vi enfermos louvando como se já estivessem curados. Vi os endividados dando graças como se a provisão já tivesse chegado. Vi os solitários celebrando como se já estivessem abraçados. E então, vi o impossível tornando-se realidade diante dos meus olhos. A tragédia que aconteceu hoje às 8h08 criou uma fenda na realidade. Uma abertura entre o que é e o que pode ser. É como se uma porta tivesse sido aberta entre este mundo e o mundo espiritual, permitindo que as leis divinas operem com menos resistência. E a primeira lei espiritual é esta. A gratidão antecipada acelera a manifestação das bênçãos. Se você está preso em uma situação sem saída, a chave da libertação pode estar no livro digital de Padre Pio que deixei no comentário fixado. Poucas unidades. Depois escreva: encontrei minha liberdade aqui. Porque às vezes, a prisão mais forte não é feita de concreto e aço. É feita de pensamentos e emoções que só a verdade divina pode desmantelar. Pense no seu maior problema neste momento. Aquele que parece não ter solução. Agora, feche os olhos por um instante e imagine-se agradecendo a Deus por já tê-lo resolvido. Não como um exercício de imaginação, mas como um ato de fé profunda. Obrigado, Pai, porque onde eu vejo doença, tu vês saúde restaurada. Onde eu vejo escassez, tu vês abundância manifestada. Onde eu vejo solidão, tu vês relacionamentos restaurados. Este não é um truque psicológico. É um princípio espiritual que os místicos conhecem há séculos. É o que Padre Pio chamou de o círculo sagrado de manifestação. Crer é ver, e não o contrário como o mundo ensina. Quando você agradece pelo que ainda não vê, está declarando ao universo espiritual que sua fé é mais real do que suas circunstâncias atuais. Escreva: eu confio, se acredita que algo maior está preparando sua vitória. Porque confiar quando tudo parece perdido não é ingenuidade. É a mais alta forma de sabedoria espiritual. Vi anjos carregando pergaminhos dourados, continuou Padre Pio, com os nomes daqueles que praticavam esta gratidão antecipada. Vi esses mesmos anjos sendo enviados como mensageiros de milagres específicos, dirigidos especificamente para esses nomes. Vi recursos sendo redirecionados, portas sendo abertas, doenças sendo revertidas, tudo em resposta a este ato de fé. Para quebrar as correntes que prendem sua vida, o livro digital do comentário fixado tem orações específicas. Limitado. Pegue agora se precisa se libertar. Depois comente: as correntes se quebraram. Porque há palavras que, quando pronunciadas com fé, têm o poder de desfazer os nós mais complexos da existência humana. Você sabia que o cérebro humano não consegue distinguir completamente entre uma experiência real e uma experiência vividamente imaginada? Quando você se coloca em um estado de gratidão pelo milagre que ainda não vê, seu corpo começa a produzir os mesmos neurotransmissores que produziria se o milagre já tivesse acontecido. Seu sistema imunológico se fortalece.
Sua criatividade aumenta. Sua percepção se expande. Você literalmente começa a transformar-se fisicamente para alinhar-se com aquilo que está agradecendo. E isto é apenas o começo. No reino espiritual, algo ainda mais poderoso acontece. Vi as moléculas da realidade se reorganizando, escreveu Padre Pio, usando uma linguagem surpreendentemente moderna para seu tempo. Vi o tecido do tempo e espaço sendo reconfigurado para acomodar a nova realidade que estava sendo confessada em gratidão. Vi o invisível tornando-se visível, o impossível tornando-se inevitável. Comente: Jesus, eu confio em vós, se crê no poder transformador da oração. Porque a oração transformadora não é aquela que tenta convencer Deus a fazer nossa vontade, mas aquela que alinha nossa vontade com o que Deus já deseja nos dar. O que aconteceu hoje, às 8h08, abriu uma janela de 40 dias. 40 dias de oportunidade intensificada. 40 dias em que as orações serão respondidas com velocidade incomum. 40 dias em que a fé do tamanho de um grão de mostarda moverá montanhas com facilidade inédita. É o que Padre Pio chamou de tempo de aceleração divina. A chave que pode abrir as portas fechadas da sua vida está no livro digital de Padre Pio no comentário fixado. Poucos acessos disponíveis. Depois declare: as portas se abriram. Porque há momentos na história espiritual em que uma simples declaração de fé tem o poder de redirecionar destinos inteiros. Você tem notado sincronicidades aumentando ao seu redor? Pequenas coincidências que parecem significativas? Números que se repetem? Nomes que surgem em contextos improváveis? Sonhos vívidos que parecem conter mensagens? Estes são os sinais de que você está na interseção entre os mundos. O mundo físico e o mundo espiritual. É o que acontece quando o véu se torna fino como agora está. Vi pessoas comuns realizando milagres extraordinários neste período de 40 dias. Escreveu Padre Pio, sua pena mal conseguindo acompanhar a velocidade das visões. Vi mães impondo as mãos sobre filhos enfermos e vendo a febre desaparecer instantaneamente. Vi pessoas declarando prosperidade sobre negócios falidos e vendo recursos chegando de fontes inesperadas no mesmo dia. Vi corações partidos sendo restaurados através de reconciliações que pareciam impossíveis. Escreva: eu tenho fé, se confia que Deus nunca abandona seus filhos. Porque a fé verdadeira não é a ausência de dúvidas, é a decisão de avançar apesar delas. Este é o momento de intensificar sua fé. Não uma fé passiva que apenas espera, mas uma fé ativa que declara, que agradece antecipadamente, que age como se o milagre já fosse realidade. É o que Padre Pio chamou de fé encarnada. Uma fé que se torna carne, que se manifesta no mundo físico através de ações concretas. Para feridas que não cicatrizam, deixei no comentário fixado o livro digital com orações de cura de Padre Pio. Acesso limitado. Se sua alma está sangrando, pegue agora. Depois escreva: minha cura começou aqui. Porque há feridas que a medicina não alcança, mas que a palavra divina certa pode curar em um instante. A tragédia que muitos viram hoje às 8h08 foi apenas a casca exterior de algo muito maior. Um realinhamento cósmico que está criando condições perfeitas para milagres em escala sem precedentes. É como se todas as engrenagens do universo tivessem sido recalibradas para favorecer aqueles que sabem ler os sinais e posicionar-se corretamente neste momento único. Você está posicionado corretamente? Está com o coração aberto para receber? Está disposto a agradecer pelo que ainda não vê? Está pronto para agir como se o milagre já fosse realidade em sua vida? Se sim, você está entre os poucos que Padre Pio viu colhendo os frutos extraordinários deste tempo singular. Escreva: Deus é fiel, se sabe que Ele cumpre suas promessas. Porque a fidelidade divina não é afetada por nossas circunstâncias. Ela é a rocha inabalável sobre a qual podemos construir nossas vidas. Agora, prepare-se para a finalização deste roteiro espiritual. O que vem a seguir é uma síntese de tudo o que foi revelado. Um convite final para entrar completamente neste portal de milagres que se abriu hoje às 8h08 e que permanecerá aberto por exatos 40 dias. Um tempo em que o céu e a terra estão mais próximos do que jamais estiveram em nossa geração. Meu querido, minha querida, se você chegou até aqui, não foi por acaso. Seu nome estava escrito naquele pergaminho dourado que Padre Pio viu. Seu rosto estava entre aqueles que ele contemplou em sua visão.
Sua história estava entre as que ele viu sendo transformadas nestes 40 dias extraordinários que começaram hoje às 8h08. Olhe para trás por um momento. Olhe para sua vida, para suas lutas, para suas lágrimas derramadas em silêncio. Olhe para as noites em que o travesseiro foi seu único confidente. Olhe para as contas empilhadas, para os relatórios médicos desanimadores, para os relacionamentos quebrados que pareciam além do reparo. Agora, olhe com novos olhos, os olhos da fé que enxergam além do visível. Cada lágrima foi contada, cada oração foi ouvida, cada suspiro de dor foi registrado. E agora, neste momento preciso, algo extraordinário está acontecendo. As engrenagens do universo estão se movendo a seu favor. Anjos estão sendo despachados com seu nome em suas designações. Recursos estão sendo redirecionados para encontrá-lo exatamente onde você está. O remédio espiritual que pode curar o que nenhum médico conseguiu está no livro digital do comentário fixado. Poucas unidades. Se você precisa de cura completa, baixe. Depois comente: encontrei meu remédio divino. Porque há curas que estão além do alcance da medicina, mas não estão além do alcance do divino. Seu milagre já está a caminho. Não está apenas a caminho. Já foi liberado no reino espiritual. Já é uma realidade completa no mundo invisível, apenas aguardando o momento perfeito para manifestar-se no mundo visível. É como uma encomenda que já saiu do armazém central e está em trânsito para sua porta. O endereço está confirmado. A entrega é garantida. A única questão é: você estará em casa para recebê-la? Estar em casa, espiritualmente falando, significa estar em um estado de receptividade. Significa ter o coração aberto, a mente preparada, o espírito alerta. Significa praticar aquela gratidão antecipada que Padre Pio viu como a chave para os maiores milagres. Agradecer como se já tivesse recebido. Celebrar como se já estivesse curado. Sorrir como se a tempestade já tivesse passado. Se esta for sua última esperança, o livro digital de Padre Pio no comentário fixado foi feito para você. Poucas unidades para casos extremos. Baixe agora. Depois escreva: minha esperança renasceu. Porque há momentos em que a esperança não é apenas um sentimento. É uma força viva que recria mundos inteiros a partir das cinzas. Permita-se por um momento visualizar sua vida 40 dias a partir de agora. Visualize seu corpo restaurado, vibrante de saúde. Visualize sua conta bancária não apenas equilibrada, mas transbordando com recursos suficientes para suas necessidades e para abençoar outros. Visualize seus relacionamentos não apenas reparados, mas mais profundos e mais autênticos do que jamais foram. Visualize seu propósito não apenas descoberto, mas florescendo em realização plena. Esta não é uma fantasia, é um vislumbre profético do que está sendo preparado nos bastidores espirituais para você. É o que Padre Pio viu, e o que o fez tremer de admiração pela misericórdia divina que estava sendo derramada especificamente para este tempo, para esta geração, para você que está lendo estas palavras agora. Escreva: eu confio, se acredita que algo maior está preparando sua vitória. Porque a confiança, quando tudo parece perdido, não é apenas um ato de fé. É um ato de poder espiritual que reconfigura a própria realidade. O que aconteceu hoje às 8h08 não foi o fim, foi o início. O início de um tempo de milagres acelerados para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Um tempo em que as regras normais da realidade são suspensas para dar lugar a uma intervenção divina direta. Um tempo em que o que parecia impossível ontem se torna não apenas possível, mas inevitável. SOS. Quando tudo falha e só resta clamar por socorro divino, o livro digital está no comentário fixado. Acesso limitado para situações críticas. Depois comente: o socorro chegou na hora certa. Porque há momentos em que o socorro divino não é apenas uma esperança, é a única opção realista que resta. Você não está sozinho nesta caminhada. Os anjos que Padre Pio viu sendo enviados estão ao seu redor neste exato momento. Eles não estão apenas observando, estão ativamente envolvidos em redirecionar circunstâncias, inspirar pessoas, abrir portas, remover obstáculos. Cada passo que você dá em fé
Ativa uma assistência celestial que multiplica a eficácia de seus esforços. E não apenas os anjos. Os santos que nos precederam estão intercedendo continuamente. Padre Pio, que recebeu esta visão extraordinária sobre este momento específico, está particularmente atento àqueles que reconhecem os sinais e respondem com fé. Sua intercessão é como um escudo protetor, como um farol guiando através da tempestade. Declare amém, se sente que Padre Pio pode interceder por sua situação. Porque a comunhão dos santos não é apenas um conceito teológico, é uma realidade operante que traz benefícios tangíveis para quem sabe como acessá-la. Seu momento de virada chegou. Não está chegando, já chegou. Hoje, às 8h08, algo mudou no ambiente espiritual ao seu redor. O vento virou. A maré mudou. O que estava bloqueado começou a fluir. O que estava parado começou a mover-se. O que estava morto começou a reviver. Você pode não ver ainda com seus olhos físicos, mas seu espírito já sabe. Seu espírito já está celebrando. Para quem está se afogando em problemas e precisa de salvação urgente, deixei no comentário fixado a boia de salvação espiritual. Poucas unidades. Depois declare: fui resgatado por essa palavra. Porque há palavras que não são apenas combinações de letras. São embarcações de salvamento enviadas especificamente para resgatar almas à deriva. Nos próximos 40 dias, mantenha seus olhos abertos para sinais. Pequenos sinais que confirmarão que você está no caminho certo. Um telefonema inesperado. Uma oportunidade surgida do nada. Uma melhora súbita nos sintomas. Um recurso chegando de fonte inesperada. Um encontro casual que muda tudo. Esses não serão coincidências, serão confirmações. Confirmações de que o invisível está se tornando visível, de que o espiritual está se manifestando no físico. Comente: Jesus, eu confio em vós. Se crê no poder transformador da oração. Porque a oração confiante não é apenas um pedido, é uma colaboração ativa com as forças divinas que moldam a realidade. A tragédia que muitos viram hoje às 8h08 será transformada em seu maior testemunho. A mesma situação que parecia ser sua destruição se tornará sua plataforma de elevação. A mesma circunstância que parecia ser seu fim se revelará como seu novo começo. Isto não é otimismo vazio. É o padrão divino de transformação que tem se repetido através dos séculos para aqueles que mantêm sua fé nos momentos mais sombrios. Se você precisa de uma transformação total na sua vida, o livro digital de Padre Pio no comentário fixado pode ser o catalisador. Limitado. Pegue se estiver pronto para mudar. Depois escreva: minha metamorfose começou. Porque há transformações que não são graduais. São metamorfoses completas, como a lagarta que não melhora gradualmente, mas se torna algo inteiramente novo. Seu milagre está chegando, não com passos hesitantes, mas correndo em sua direção. Não parcialmente, mas em sua plenitude. Não temporariamente, mas permanentemente. Esta é a visão que fez Padre Pio tremer de alegria. Esta é a promessa que ele guardou para este tempo específico, para este momento exato, para você que chegou até aqui. Escreva: eu tenho fé. Se confia que Deus nunca abandona seus filhos. Porque a fé não é apenas um sentimento. É uma força criativa que abre caminho onde não havia caminho. Agora, nos próximos 40 dias, viva como se o milagre já fosse realidade. Sorria como quem já recebeu. Ande como quem já foi curado. Fale como quem já viu a provisão chegar. Planeje como quem já tem a certeza da vitória. Esta não é pretensão, é fé encarnada. É a gratidão antecipada que acelera a manifestação das bênçãos. E quando o milagre se manifestar, não se é, mas quando, lembre-se de compartilhar seu testemunho. Porque seu testemunho não será apenas para sua própria glorificação, mas para dar esperança a outros que ainda estão onde você estava. Seu testemunho será parte deste movimento de renovação espiritual, que Padre Pio viu começando exatamente neste momento, exatamente neste dia, exatamente às 8h08, para virar sua vida do avesso e começar de novo. O livro digital está no comentário fixado. Poucas unidades para quem quer mudança radical. Depois comente: tudo mudou depois dessa leitura. Porque há leituras que não são apenas informativas, são transformativas, reescrevendo o código da realidade em que vivemos. Meu querido, minha querida, você está no limiar de algo extraordinário. Algo tão grande que,
Quando olhar para trás daqui a pouco tempo, mal reconhecerá a pessoa que você era antes. A dor que parecia insuportável será apenas uma memória distante. A escassez que parecia interminável será substituída por abundância transbordante. A solidão que parecia definir sua existência dará lugar a conexões profundas e significativas. Esta não é apenas esperança, é certeza espiritual. É o conhecimento profundo que transcende a lógica humana e toca a sabedoria eterna. É o que Padre Pio viu, é o que está sendo liberado agora. É o que está sendo estendido a você neste exato momento. Escreva: Deus é fiel, se sabe que Ele cumpre suas promessas. Porque a fidelidade divina não é afetada por probabilidades estatísticas. Ela opera em um plano superior, onde o impossível se torna não apenas possível, mas inevitável. Seu milagre já está a caminho, já foi despachado, já tem seu nome escrito nele. Já está cruzando as barreiras entre o invisível e o visível. Já está se materializando em sua direção. Receba-o com braços abertos, com coração grato, com espírito expectante. Receba-o não como algo que você merece, mas como um presente de graça inefável. Receba-o não com espanto, mas com a certeza tranquila de quem sempre soube que Deus é especialista em fazer o impossível acontecer. O livro digital que pode causar uma revolução na sua vida espiritual está no comentário fixado. Acesso limitado. Se você quer transformação, baixe agora. Depois declare: uma revolução aconteceu em mim. Porque há momentos em que não precisamos de evolução gradual. Precisamos de revolução completa, de um novo começo, de uma nova criação. A paz que você sente agora, essa pequena chama de esperança que começa a arder em seu peito enquanto lê estas palavras, não é sua imaginação. É o primeiro sinal. É o começo da manifestação. É o invisível tornando-se visível, primeiro em seu espírito, depois em sua mente, e em breve em suas circunstâncias externas. Receba esta bênção final. Que o Deus que vê o invisível e faz o impossível manifeste em sua vida, a partir deste momento, milagres tão extraordinários que serão inexplicáveis por qualquer lógica humana. Que as portas que estavam trancadas se abram diante de você sem esforço. Que os recursos que pareciam inalcançáveis cheguem até você por caminhos inesperados. Que a saúde que parecia perdida floresça novamente em seu corpo. Que os relacionamentos que pareciam irremediavelmente quebrados sejam restaurados com uma profundidade que supera o que existia antes. Que seu propósito, que parecia obscurecido pela dor e pela luta, brilhe com clareza renovada, iluminando não apenas seu caminho, mas o caminho de muitos outros. Você está abençoado, você está protegido, você está destinado para a grandeza. Não a grandeza que o mundo reconhece, mas a grandeza que o céu celebra. A grandeza de um espírito que se recusou a desistir quando tudo parecia perdido. A grandeza de um coração que escolheu acreditar quando tudo parecia impossível. A grandeza de uma alma que se atreveu a esperar quando a esperança parecia loucura. Seu milagre está chegando. De fato, ele já chegou no reino espiritual e agora está apenas atravessando o véu para manifestar-se em sua realidade física. Receba-o. Agradeça por ele. Celebre-o. E então, use-o para trazer mais luz a este mundo que tão desesperadamente precisa de esperança verdadeira. Para males que só Deus pode curar, o livro digital de Padre Pio no comentário fixado tem o que você precisa. Limitado a poucos casos urgentes. Depois declare: a cura tocou minha vida. Porque há uma cura que vai além do físico. É uma cura que começa no espírito e se derrama para cada aspecto do seu ser, restaurando o que estava quebrado e revitalizando o que estava morto. Vá em paz, sabendo que o que começou hoje às 8h08 continuará a desdobrar-se nos próximos 40 dias, trazendo manifestações de milagres em uma escala que você mal pode imaginar agora. Você não está apenas no caminho certo, você está exatamente onde deveria estar. Exatamente quando deveria estar. Para receber o que foi preparado especificamente para você desde antes da fundação do mundo. Sua vitória não é apenas possível, é inevitável. Seu milagre não é apenas uma esperança, é uma certeza. Sua transformação não é apenas um desejo, é um decreto divino, já assinado e selado com o sangue da promessa eterna. Receba, agradeça, celebre.
E então, compartilhe, porque seu testemunho será a chave que abrirá a porta para outros que ainda esperam por seu próprio milagre. Bendito seja Deus que nunca chega atrasado, que nunca esquece uma promessa, e que especializa em fazer o impossível acontecer exatamente quando parece que toda esperança se foi.